O Cruzeiro também homenageou o show de bola Milton Naves nas suas redes sociais. O Cruzeiro também fez um post de homenagem. O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento do cronista esportivo Milton Naves, narrador que por décadas foi voz marcante na cobertura jornalística do Cabuloso. Prestamos nossos sentimentos e desejamos força aos familiares e amigos neste momento difícil. Descanse em paz. Show de bola, mensagem do Cruzeiro Esporte Clube também nas suas redes sociais. A ele, Milton Naves, o show de bola. O Cruzeiro em campo hoje em São Paulo. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras e se o Cruzeiro está viajando, a Itatiaia vai junto. Primeiro São Paulo, depois Buenos Aires com a Libertadores da América. O Rubens Júnior na capital paulista, conexão BH São Paulo, para falar do Cruzeiro hoje. Vai poupar, é time misto. Como vai o Cruzeiro pro jogão desta noite? Um abraço. Chega mais, Rubens Júnior. Chego sim, Thiago, um abraço pra você, alô meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, mando 12:31, Thiago, a Itatiaia volta a falar de São Paulo, lembrando hoje o jogo acontece na Arena Barueri às 9h da noite, duelo pesado e estamos aqui, né, Thiago, fazendo o que gostamos, grande Milton Amaral Naves, descanse em paz, sempre um amigo com muita ética, integridade, né? É um cara que nos ensinou muito e para quem respira o rádio, acima de tudo, eternamente, Milton Amaral Naves. 12:32, Thiago Reis, o Cruzeiro que chegou ontem à noite aqui na capital paulista e estava chovendo muito no momento, inclusive hoje faz aquele trabalho no hotel apenas, né, para dar aquela soltada, o alongamento e o jogo em que o Cruzeiro tem total cuidado, Thiago, principalmente pensando na sequência pesada que tem pela frente, já na próxima terça-feira o duelo pela Copa Libertadores. Se a gente pega o retrospecto do Cruzeiro jogando o Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Arthur Jorge, são 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates, né? 2 derrotas, na verdade. O Cruzeiro não teve empate com o técnico no comando. O Cruzeiro vem para esse desafio depois da retomada com a boa vitória para cima do Bahia. A possibilidade, Thiago, acima de tudo, de força máxima. Ele nas 2 últimas partidas contra o Bahia até deu aquela poupada, né? Por força também de suspensão. Teve o Arroio que não foi para o jogo, também o Kaique voltam hoje, já haviam retornado também no duelo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Goiás, o Cruzeiro que teve contra o próprio Bahia, Sinesterra aparecendo no meio de tudo isso, enchendo o tanque com o carro andando, isso porque o Cruzeiro tem mais um mês muito pesado e pelas atividades, Thiago, a reavaliação física foi feita e aparentemente o único atleta que estava praticamente ali, né, nessa sequência pesada, inclusive ele ao lado do Matheus Pereira tem o número de jogos, né, com 28 partidas disputadas na temporada, que foi o Christian. O Christian foi poupado, né, no jogo passado contra o Bahia, também contra o Goiás e pode voltar na partida de hoje. Nas demais posições, tem toda a estrutura à sua disposição para colocar força máxima. E é claro, o Thiago sabe da responsabilidade que tem na próxima terça-feira pela Copa Libertadores. A gente perguntou isso para Arthur Jorge depois do duelo contra o Bahia, se ele nesse momento, né, que estão as Copas, iria priorizar a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. Segundo o técnico, vai com força máxima em todas as competições. O Cruzeiro vem respirando e tendo essa boa retomada no Campeonato Brasileiro, já começa a olhar para o pelotão da frente, então tem todo mundo à disposição, a não ser que tenha ali, né, nesse processo algo que possa preocupar o técnico do Cruzeiro, já que tem na terça-feira o Boca, mas Thiago Reis é um Cruzeiro forte contra o Palmeiras que ainda não perdeu em casa nesta temporada, viu, Thiago? Ô, Ale Oliveira, jogo importante, duríssimo para o Cruzeiro, mas é difícil, né? Como não tirar o foco pro jogo da terça-feira na Libertadores, Ale? Eu não tiraria, né? Então, as palavras do Rubinho, um abraço para ele, de que ele pode escalar a força máxima para esse jogo contra o Palmeiras, o Boca Júnior agradece.
O Boca Juniors vai ficar muito feliz com essa notícia e assim, para quem tem algumas dúvidas assim, não, mas deve escalar, não deve escalar, eu vou trazer aqui alguns dados, se você assim me permite, né? A diferença hoje de Palmeiras e Cruzeiro na pontuação são de 15 pontos. Então, não sei se é uma novidade, é uma notícia dura para o torcedor cruzeirense, o Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro, né? Se você pegar os últimos 10 encontros entre Palmeiras e Cruzeiro, e aí por todas as competições, você vai encontrar só uma vitória do Cruzeiro. Se você pegar o Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, são 8 jogos que o Cruzeiro não consegue vencer. A última vitória do Cruzeiro como visitante no Brasileiro já tem aí mais de 10 anos, foi em 2014. E uma situação que aconteceu recente e que eu acho que é muito pertinente é o seguinte: o Cruzeiro não jogou bem contra o Atlético. Aliás, se você pegar ali todas as competições, só essa derrota contra o Atlético nas últimas 8 partidas do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro não teve força, não teve energia para disputar um clássico dessa importância contra o seu maior rival. Por quê, Thiago? Porque naquela semana, no meio da semana, ele jogou uma decisão contra o Boca. Só que como mandante no Mineirão, lotado inclusive, e jogou bem, né? E aí, na sequência, encontrou o Atlético e não conseguiu jogar. Porque você não consegue disputar com a mesma intensidade, com a mesma força, 2 jogos de um nível muito forte, né? Então, acho, o Boca é bom a gente lembrar, né? Tá 10 dias se preparando. Aliás, a imprensa lá está fazendo uma fumaça danada. Eles estão entendendo como uma guerra mesmo. Acho que a Conmebol, não que o Cruzeiro fique fora, mas gostaria que o Boca conseguisse continuar na competição. Acho que a única esperança da Conmebol de você não ter mais um campeão representante do Brasil na Libertadores é o Boca Juniors. Então, realmente vai ser muito complicado. Muito complicado. E para isso, para você conseguir disputar essa final, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro até agora, você tem que estar muito saudável, muito saudável. Então, tem várias coisas que envolvem um jogo como o de terça-feira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sexta-feira, né, ontem, para quem não vai jogar contra o Palmeiras, para quem está se preparando para o jogo de terça, você pode treinar muito mais forte. Hoje, o dia do jogo contra o Palmeiras, para quem não vai ser relacionado, você pode treinar forte. E amanhã também. Né? Se você vai jogar contra o Palmeiras, os principais jogadores aí do Cruzeiro, o treino de ontem já não foi forte, hoje você já não treina, amanhã é recuperação, né? E o jogo já está aí na terça-feira. Além do desgaste físico, evidentemente que você corre o risco de lesionar alguns jogadores que você não tem substituto. Né? Você não tem substituto para o Gerson, você não tem substituto para o Kaique, você não tem substituto para o Matheus Pereira, né? Então você não tem para o Caio Jorge, você não tem substituto para o Fabrício Bruno, você não tem substituto para esses caras. Então, se o Cruzeiro, mesmo com todos esses argumentos, entender que deve correr o risco de botar o time titular, estando 15 pontos atrás do Palmeiras, eu acho que o Boca Juniors vai ficar muito feliz, viu? Ô, Nath Fiuza, quero também a sua análise. O que você pensa desse compromisso? Você já me disse que não abriria mão não, né, Nath? E é um jogo importante para as pretensões do Cruzeiro no Brasileirão, uma terça-feira. O torcedor fica dividido, né? Mas terça-feira é Libertadores. E aí, Nath? Pois é, Thiago, eu realmente não pouparia o time todo. Eu não gosto dessa estratégia. Eu acho que você descaracteriza demais e eu acho que aceitando e concordando com tudo que o Alê falou, da preocupação com lesão, do treino, da importância do jogo na terça-feira, do desgaste físico que pode afetar diretamente o desempenho do Cruzeiro lá na Argentina, mas pontuando isso, eu ainda acho que se você poupa o time inteiro hoje e vai muito mal contra o Palmeiras, sofre uma goleada. O Palmeiras não é muito de golear, né? O Palmeiras é um time de resultados e de placares mais apertadinhos. Mas se o Cruzeiro vai muito mal hoje, sofre uma derrota mais sentida, eu acho que isso pode prejudicar demais a equipe na terça-feira. Eu acho que o Cruzeiro hoje tem que jogar com o Palmeiras para tentar competir, para fazer um jogo mais justo possível, sabe? E por isso eu
não pouparia o time inteiro. Eu acho que as situações elas têm que ser avaliadas individualmente. Por exemplo, o caso do Caio Jorge. Não é só uma questão de controle de carga ou de desgaste ou de cansaço. É uma preocupação com uma lesão, né? Que pode o prejudicar na terça-feira, que pode o tirar de terça-feira. Então é um jogador que eu não usaria. O próprio Matheus Pereira, né? É um cara muito importante, é o maestro do Cruzeiro, é o cara que encontra os espaços, acha jogadas, é um cara que tem que jogar em alto nível na terça-feira para ajudar o Cruzeiro. Então talvez você segurar hoje um pouco o Matheus Pereira, adianta que seja um pouco mais o Gerson, que é um cara que vem crescendo de produção dia após dia, jogo após jogo, e eu acho que uma sequência, no caso do Gerson, é mais positivo do que negativo. Você avalia ali a questão das laterais, na lateral direita ele já vem, né, revezando Cauã e Fagner, então quem ele achar melhor estrategicamente para o jogo da terça-feira, ele segura hoje, né? Na lateral esquerda, o Kaique jogou no meio de semana a Copa do Brasil, mas já não havia jogado no final de semana Brasileirão, então automaticamente com um desgaste menor. É o mesmo caso do Arroio. E você pode entrar talvez com um time um pouco mais encorpado, não 100% titular, mas um pouco mais encorpado no primeiro tempo, ver o que acontece, quem sabe acha um gol, coloca uma vantagem e vai administrando no decorrer da partida. Então, eu acho que são situações, eu acho que o Brasileirão é um campeonato que em rodada nenhuma, seja contra o último colocado ou seja contra o líder, você pode abrir mão totalmente. Se o Cruzeiro traz um ponto de São Paulo contra o Palmeiras, é maravilhoso. Pensando, inclusive, outros confrontos que vão acontecer e que podem afetar o Cruzeiro e que podem fazer com que o Cruzeiro entre na Libertadores na terça-feira mais pressionado pelo próprio Brasileirão, proximidade com zona de rebaixamento e tudo mais. Eu acho que no futebol um jogo inevitavelmente impacta muito no próximo. Então, por isso que eu pouparia, analisaria caso a caso, não entraria com o time 100% titular hoje, mas também não entraria com todo mundo os bons, realmente todo mundo no banco, não. Eu faria aí uma mescla. E não é porque o Cruzeiro tem que achar que tem que ir lá e tem que competir com o Palmeiras, pensando em tirar pontos do Palmeiras, que é o líder, e o Cruzeiro ainda sonha com o título. Não é essa a realidade do Cruzeiro. É tentar tirar pontos de um adversário, que é importante, e tentar ganhar pontos que lá na frente podem fazer a diferença. Ô, Rubens Júnior, vamos falar do Palmeiras também, para Sindiac, sindicato que é a cara do trabalhador em Rua Jaceguai, no Prado. Alô, Paulo Roberto, Sindiac, sindicato que é a cara do trabalhador. Ô, Rubens Júnior, o Palmeiras quer nem saber, né? Tá ali curtindo a sua liderança e pensando em ampliar essa vantagem. Qual que é o clima aí? Palmeiras também dividido, pensando em Libertadores, Rubens Júnior. Pois é, Thiago, olha só o retrospecto do Palmeiras, né? Recente, o Alê comentava também, não perde em casa, 16 jogos na temporada, invicto. Esse time do Palmeiras que tem o técnico Abel sempre nas competições, né? Seja aí Copa do Brasil, Copa Libertadores, coloca o que tem de melhor, tem um elenco amplo também. E atenção pro time que terá mudanças, né? Pro jogo de hoje, 2 nessa equipe considerada titular. O atacante Alan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, dá lugar ao Felipe Anderson. Na lateral esquerda, o Arthur pode ganhar uma formação pelo lado esquerdo do campo, na verdade. Então vamos com um provável time do Palmeiras pro duelo desta noite contra o Cruzeiro. Expectativa, por mais que não para de chover, 1 minuto sequer em São Paulo. Lembrando, o jogo também na Arena Barueri, 9 horas, gramado sintético do mesmo jeito como da Arena Palmeiras, com Carlos Miguel, o Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, o Andréas Pereira, o Arias e o Felipe Anderson, o Sousa e o Flaco Lopes. É o provável time do Palmeiras para pegar esse Cruzeiro, com um provável time com Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Christian e Pereira, Arroio e o Cajota. O Cajota até poderia ser poupado, mas também o Neiser Villarreal vem sentindo um desconforto, não está 100%. Vamos aguardar a preleção do técnico do Cruzeiro e se seguir a linha que ele me respondeu, inclusive, na sua entrevista coletiva depois do jogo contra o Bahia, é a manutenção da força máxima, a não ser um ou outro atleta que ele possa alterar ali, pensando no jogo contra o Boca, que também não sai da cabeça do cruzeirense, que já começou a tomar as ruas de Buenos Aires. Para o jogo de hoje, Thiago, o Bruno Rodrigues, por força de contrato, não fica à disposição, está com a delegação, já que trabalha amanhã aqui em São Paulo, no CT do Corinthians, antes da viagem para a Argentina. O Cruzeiro também segue sem o Matheus Henrique, com uma contusão pulmonar.
e vai seguindo a sua vida ainda. Não tem o William, né, que vem cuidando com muito carinho do seu filho, e toda a torcida do Cruzeiro mandando energia positiva. Agora 12:44, sede da Itatiaia em São Paulo para sede em BH. Sinal eletrônico marcando 12:45 neste sabadão, Thiago. Valeu, Rubens Júnior. A Itatiaia vai ter um grande sábado com grandes jogos com o América, com o Cruzeiro e também com o Atlético.